pastores, que o céu continue abençoando a vida de cada um de vocês. Levítico capítulo 6. Gostaria de fazer menção do versículo 8, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará do lado do altar. Versículo 11. Depois de expirar suas vestes, porá as outras roupas, e levará as cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Eu gostaria que toda a igreja fizesse comigo menção do versículo 13 no 3. 1, 2, 3. Você pode se assentar glorificando a Jesus? Meus queridos, eu prometo que eu serei bem conciso nas minhas palavras, mas eu gostaria de trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. E para isso eu preciso da sua atenção, da sua ajuda. Desliga de quem está à tua direita, à tua esquerda, para que com muita clareza eu consiga compartilhar o que Deus trouxe ao nosso coração essa noite. O tecladista vai me ajudar e vai ser bênção. Meus queridos, no original hebraico, o livro de Levítico ele é conhecido por suas palavras iniciais, Vaikra, que literalmente significa e chamou. A expressão ou termo Vaikra possui ainda dois significados, ou duas traduções possíveis: e chamou e separou. Teologicamente falando, o chamado de Deus implica em nossa imediata separação do mundo e em nossa completa santificação ao serviço do seu reino. Moisés, que é o autor e escritor do livro de Levítico, ele foi um dos homens mais sábios que o mundo já conheceu. Ele estudou na corte faraônica, tornou-se um homem poderoso em obras, em sabedoria. A cultura de Moisés, ela não se restringia apenas ao Egito, pois ela era universal. Significa que Moisés poderia transitar em todo o território do Oriente Médio sem quaisquer constrangimento, pois a sua cultura lhe dava permissão e toda a autorização para que ele pudesse transitar em todo o Oriente Médio. Embora não encontremos no livro de Levítico passagens que afirmem a autoria de Moisés, porém dentre os 27 capítulos, nós encontramos pelo menos 34 vezes a expressão ou termo "e o Senhor falou a Moisés", ou variações dessa mesma declaração apontando para o fato de que Moisés é o autor e escritor desse livro sagrado. Haja vista que esse livro foi escrito num momento particularmente muito difícil da história do povo de Israel, porque eles haviam acabado de sair de uma segunda apostasia. A primeira se dera com o episódio do bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32, aonde o povo decide construir um bezerro. Arão decide tomar a frente, fazer a linha de frente, e ali o povo se torna totalmente rebelde contra o Senhor. A segunda apostasia, embora não tivesse motivação de idolatria, ela se tornou pior do que a primeira, pois tinha como fundamento a incredulidade de todo o povo judeu. Para entendermos o capítulo 6, que foi o texto que nós fizemos e usamos como base dessa noite, nós precisamos nos lembrar que esse livro, ele não é meramente um manual que se restringe apenas aos sacerdotes, como alguns acreditam, até pensam, pelo fato de se tratar de ofertas, rituais, leis e etc.
esse livro não é um manual que se restringe apenas ao sacerdote, mas é um livro que foi direcionado, endereçado a todo o povo de Israel. E nós encontramos pelo menos dois motivos. Primeiro, para que as pessoas soubessem dos seus privilégios, das suas responsabilidades, das suas tarefas diante de Deus, e a partir de então eles pudessem valorizá-los. O segundo motivo é para que os sacerdotes eles não usassem o seu poder desmedidamente a ponto de oprimir o povo por causa do monopólio do seu conhecimento acerca da aproximação a Deus. Se fizermos uma análise dos primeiros capítulos do livro de Levítico, nós perceberemos que do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 7, as ordens de Deus que são passadas a Moisés, o libertador, o líder maior, a autoridade maior, são ordens que são endereçadas a todo o povo de Israel. Porém, a partir do capítulo 6, versículo 8, as ordens que Deus dá a Moisés para que ele passasse para os demais, são ordens que são endereçadas, são ordens que são direcionadas a todos os sacerdotes. Então nós temos duas classes de pessoas. Quantas classes? Quantas classes? Duas classes. A primeira classe, que é a classe dos israelitas, se enquadra a partir do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 7. A segunda classe, que é a classe dos sacerdotes, se enquadra a partir do capítulo 6, versículo 8 adiante. São ordens dadas para os sacerdotes. Só que no versículo 9 do capítulo 6 que lemos, Deus está dando a Moisés ordens que seriam passadas para os sacerdotes. E que ordens são essas? É só lermos o texto. Versículo 9 diz: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Perceba que Deus está sendo tão claro, perceba que Deus está sendo tão específico, que ele detalha com muita clareza o tipo de oferta que os sacerdotes deveriam oferecer sobre o altar. E qual é a oferta que o texto menciona? Versículo 9: holocausto. Então Deus está sendo claro a ponto de deixar com muita clareza a oferta que os sacerdotes deveriam oferecer sobre o altar. Existiam 5 principais ofertas que faziam parte do sistema de sacrifício e rituais levítico, que tinha como propósito e objetivo aproximar o povo até a Deus. É claro que existiam muitas outras ofertas, mas nós podemos detalhar pelo menos 5 ofertas que se tornaram muito pertinentes ao ritual levítico, às leis de sacrifício. A primeira oferta nós conhecemos como a oferta de manjares. Era uma oferta como memorial a Deus. Oferecia-se farinha, azeite, incenso e sal. Só que parte disso era queimado sobre o altar, e o restante da oferta, pregador, era comido pelos sacerdotes. Nós conhecemos também a segunda oferta, que nós chamamos como oferta pacífica. Era uma oferta voluntária de gratidão e comunhão. Oferecia-se um animal, parte disso era queimado sobre o altar, o restante da oferta era comido pelos sacerdotes. Nós conhecemos também a terceira oferta, que nós chamamos como oferta pelo pecado. Era uma oferta feita para expiar pecados involuntários ou não intencionais, que era cometido pelo sacerdote, pelos líderes e por todo o povo de Israel. Oferecia-se um animal sobre o altar, parte disso era queimado, e o restante da oferta era comido pelo sacerdote. Existe também a quarta oferta, que nós conhecemos como oferta pela culpa. É semelhante à oferta pelo pecado, só que diferente. A oferta pela culpa era uma oferta feita pelos pecados que causam dano real. Semelhante à oferta que nós conhecemos como oferta pelo pecado, oferecia-se um animal, parte disso era queimado sobre o altar, e o restante era comido pelo sacerdote. Então deu para perceber que as 4 ofertas que eu fiz menção eram ofertas que eram queimadas, oferecidas, entregue
por partes. Por que, pregador? Porque o restante da oferta era comido pelo sacerdote. Só que nós temos a quinta oferta, e nós conhecemos como holocausto. E como que funcionava a oferta do holocausto? Era uma oferta feita como expressão de gratidão e entrega total a Deus. Só que diferente das demais ofertas, eu não sei se isso te motiva a dar glória, o holocausto era uma oferta que os sacerdotes não comiam absolutamente nada. E por que que eles não comiam absolutamente nada? Porque toda a oferta era queimada por completa no altar. Não sobrava nada, porque tudo ficava no altar. Eles não retinham absolutamente nada, porque tudo ficava no altar. Eles não comiam absolutamente nada, porque tudo ficava no altar. Eles não levavam absolutamente nada para suas casas, para os seus filhos, para a sua família, ou para qualquer parentesco. E por que que eles não levavam? Porque tudo ficava no altar. Então, quando Deus ordenou a Moisés para que o sacerdote oferecesse o holocausto como oferta, era Deus entregando o recado. E qual era o recado? Eu não quero só a metade, eu quero tudo sobre o altar. Porque altar não foi feito para sobras. Altar foi feito para entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou. E eu não sei se isso te motiva a levantar uma das suas mãos, mas a diferença de Deus para o mundo é essa. É porque no mundo você recebe para depois entregar. Só que no altar você entrega para depois receber. Eu sei que vai doer, mas não tem problema. Se você se entrega para Deus só no seu tempo livre, isso não é entrega total, é entrega pela metade. Se você ora só no seu tempo livre, isso não é entrega total, é entrega pela metade. Se você abre a sua Bíblia para ler só no seu tempo livre, não é entrega total, é entrega pela metade. Se você vem às quartas para adorar Jesus só quando dá, ou quando o tempo fica disponível, não é entrega total, é entrega pela metade. Só que o céu usa a minha boca essa noite debaixo de uma autoridade para dizer para alguém: Deus não trabalha com sobra, Deus não trabalha com resto, Deus não trabalha com metade, Deus não trabalha com migalha. E com o que é que Deus trabalha? Ele trabalha com totalidade. É tudo que eu tenho sobre o altar. Pregador, me prova na Bíblia que Deus trabalha com totalidade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 9: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 6, versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha Josué capítulo 24, versículo 15. Ele olhou para o povo e disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se vocês vão servir aos deuses do Eufrates, se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, só que eu já tomei uma decisão. E qual é a tua decisão, Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É Deus dizendo para alguém essa noite: quando você entrega tudo o que você tem, Ele te entrega tudo o que Ele é. Eu não sei se você me empresta uma das suas mãos, mas eu trouxe uma palavra. Deus não é tua opção no teu tempo livre, Deus é tua prioridade. Eu sinto Jesus nesse altar. Eu sinto uma graça de Deus que envolve esse ambiente espiritual.
Eu sei que tem gente que precisa ouvir essa palavra porque é verdade e pouca gente gosta de ouvir. Lembra quando você era do mundo, você pulava carnaval, passava o dia dançando, bebendo, fumando, ia pro baile funk e dançava até a boquinha da garrafa, me perdoe a expressão. Aí quando chega num culto como esse, extraordinário e poderoso, senta na cadeira, encruza os braços, encruza as pernas, e até para dar glória dá trabalho. Só que Deus está dizendo para alguém: eu não te salvei para você entregar sua metade, eu salvei para você entregar tudo sobre o altar. Se tiver pelo menos 2 pessoas que vieram entregar tudo no altar, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Reaja a essa palavra em nome de Jesus. Saculeja a mão de alguém que está à tua direita e à tua esquerda e diga para ele: vai ficar só na metade ou vai entregar tudo sobre o altar? Vai ficar só com a sobra ou vai ficar tudo sobre o altar? Então não dá para entrar no culto como esse, sentar na cadeira e entregar só a metade do culto, porque a outra metade você não entrega em casa. Muito pelo contrário, você entrega tudo que você recebeu no altar da sua casa. Então quando você entrar no culto como esse, num ambiente profético e espiritual, entrega tudo sobre o altar. Se tiver de borrar maquiagem, borra maquiagem. Se tiver de bagunçar o cabelo, bagunça o cabelo. Se tiver de soar, soa. Mas não deixa nada pela metade. É tudo sobre o altar. Então a primeira ordem de Deus para o sacerdote é para que eles oferecessem o holocausto. O que é holocausto? Tudo sobre o altar. Diga para alguém ao seu lado, saculeja ele e diga para ele: é tudo sobre o altar. Só que além dele especificar o tipo de oferta que é o holocausto, Deus é lindo. Por que, Tadeu? Porque ele especifica como que a oferta deveria ser queimada. Porque não dá apenas para oferecer a oferta sem saber como deve ser oferecida. Vou falar de novo. Não basta apenas oferecer a oferta sem saber como ela deve ser oferecida. Pregador, e como que a oferta deveria ser oferecida? Versículo 9, olha a continuação do texto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar não poderá ser apagado. O texto não diz que o fogo tinha que queimar temporariamente. O texto diz que o fogo tinha que ficar aceso a noite toda. Então significa que não é por um momento, é constantemente. Isso aqui mexe tanto comigo que eu olhei para o texto e fiquei me perguntando por que o fogo precisa queimar, por que o fogo precisa ficar aceso a noite toda. E sabe o que Deus gritou no meu coração? Ele disse: é porque à noite não tinha ninguém para visualizar o fogo aceso. À noite não tinha público. À noite não tinha ninguém para te aplaudir enquanto você está com o microfone. À noite não tem multidão para visualizar que o fogo está aceso a noite toda. Por que o fogo precisa ficar aceso a noite toda? É porque à noite não tem ninguém para ver que você está aceso. Eu sei que vai doer, mas não tem problema. Sabe qual que é o problema da minha geração? É que a gente está preocupado em ter fogo só para mostrar para os outros. E quem só pega fogo na frente dos outros se apaga quando a multidão vai embora. Eu preciso repetir porque é profético. A gente está preocupado em ter fogo para mostrar para os outros olharem, para os outros visualizarem. E quem só pega fogo na frente dos outros se apaga quando a multidão vai embora. Não adianta viver aceso no domingo e apagado na segunda. Não adianta viver aceso na terça e apagado na quarta. Não adianta viver aceso na quinta e apagado na sexta. Não adianta viver aceso no sábado e apagado no domingo. Porque fogo de verdade não é aquele que aparece no público. Fogo de verdade é aquele que acende no secreto. Fogo
Fogo de verdade não é aquele que aparece durante o dia. Fogo de verdade é aquele que queima toda a madrugada. Fogo de verdade não é movido pela emoção. Fogo de verdade é movido pela minha entrega. Fogo de verdade não é movido pelo barulho. Fogo de verdade é movido pelo Espírito de Deus. É Deus dizendo para alguém: é Ele que envia o fogo, mas é tua responsabilidade manter o fogo aceso sobre o altar. Bata no peito e diga: é minha responsabilidade manter o fogo aceso. Só que me preocupa muito uma geração que tem surgido em pleno século 21. E que geração é essa, Tadeu? É a geração que pega fogo na igreja, mas vive apagado fora dela. Aí quando chega na igreja quer disfarçar um nível de espiritualidade que não tem. Uma geração que ouve muito sobre Deus, mas nunca aprendeu a andar com Ele. Uma geração que vive de conteúdo, mas não tem compromisso com a palavra dEle. Uma geração que estão cheia de lives, mas estão vazios da oração. Uma geração que postam versículos durante o dia, mas vivem contrariando a mensagem da cruz. Uma geração que gostam da palavra que inspira, mas rejeita a palavra que confronta. Temem o cancelamento de agendas, mas não temem perder a sua alma para o inferno. Só que o céu me trouxe para dizer para alguém essa noite: você não pode se preocupar se você tem agenda ou não. Não pode se preocupar se está no cartaz ou não. Não pode se preocupar com o número de seguidores. E qual é a minha preocupação, Tadeu? É se o fogo de Deus vai incendiar a tua casa, o teu quarto, o teu ministério. Nós precisamos pegar fogo. Eu não estou pregando para alguém que está preocupado se vai ter ou não, se vai possuir ou não, se tem seguidores ou não, se tem popularidade ou não. Eu não estou pregando para alguém que está preocupado se vai conseguir ou não, se vai chegar ou não. Eu estou pregando para alguém que está preocupado em ser cheio do Espírito de Deus, em ser tomado pelo fogo do Espírito de Deus. Eu me lembro da oração de John Knox, um dos maiores pregadores da Escócia. Ele era tão famoso e a sua oração era tão conhecida que ele orava e dizia: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. A rainha da Escócia, Maria Stuart, ela olhava e dizia: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Porque o diabo não precisa temer a agenda que você tem, o diabo não precisa temer os seguidores que você possui, mas ele precisa bater em retirada pelo fogo do Espírito que incendeia a tua alma. Estou tomado de Deus para dizer para alguém essa noite: nós queremos o fogo do Espírito, nós queremos ser tomados pelo Espírito, nós queremos ser cheios do Espírito de Deus. Então não dá para viver aqui aceso e quando o culto vai acabar o fogo vai embora. Não dá para viver uma vida vazia, seca, fria. Esses dias eu estava orando no meu quartinho, e enquanto eu orava, o Espírito de Deus falava no meu coração dizendo: 10 minutos de oração é muito pouco para quem quer pegar fogo. Ler apenas um versículo durante a semana é muito pouco para quem quer pegar fogo. Se contentar com os cultos na igreja é muito pouco para quem quer pegar fogo. Porque quem quer pegar fogo de verdade não está preocupado com o ambiente, não está preocupado com quem está à tua direita ou à tua esquerda. Quem quer pegar fogo quer ser inflamado pelo Espírito, independentemente de quem vai dizer, de quem vai falar. Eu só estou preocupado em ser tomado pelo Espírito de Deus. O fogo do Espírito precisa arder em nosso coração. Então Deus especifica o tipo de oferta, e também especifica como que a oferta deveria ser queimada.
essas ordens estão sendo passadas para quem? Sacerdote. Então a primeira coisa que o sacerdote nunca poderia deixar de ter, é imprescindível. O que, pregador? Holocausto. A segunda coisa que o sacerdote nunca podia deixar de ter, fogo. Porque sacerdote de verdade tem que andar com holocausto e tem que andar com fogo do Espírito Santo. Só que tem ainda mais uma coisa. O que, pregador? Está no texto, versículo 11. Olha o texto. E em seguida removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais. Habituais é aquelas que ele estava acostumado a vestir. E depois levará cinza para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Ouça-se aqui em nome de Jesus. Era muito comum, após o sacrifício, o sacerdote removia a cinza. O que ele removia? A cinza. Por incrível que pareça, eu já vi gente ignorando, desprezando, rejeitando a cinza. Só que eu aprendi que até para remover a cinza, nós precisamos ter reverência. Repito, até para remover a cinza, nós precisamos ter reverência. É só lermos o texto, versículo 11. O sacerdote precisava agora limpar o altar. Só que existia uma liturgia, porque ele não podia limpar o altar de qualquer forma. E como que ele fazia? Ele trocava de vestimenta 2 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 2 vezes. Tadeu, por que 2 vezes? Porque ele precisava retirar a cinza, sim ou não? Ele tirava a túnica que ele tinha usado para entrar no templo e vestia a túnica específica para poder retirar a cinza, ok? Pegava a cinza, colocava do lado do altar. Só que agora ele precisa pegar a cinza e levar para fora do arraial, para um lugar cerimonialmente puro. E o que ele precisa fazer? Retirar a túnica e vestir a túnica que ele tinha usado para entrar e levar a cinza para fora do arraial. Então ele usava uma túnica para retirar e a outra para levar. Aí eu pergunto para alguém: não seria mais prático usar a mesma túnica para retirar e para levar? Seria. É menos trabalhoso, apesar de ser tão simples. Mas por que ele não poderia usar a mesma túnica de dentro fora? É porque a vestimenta era santa. E por ser santa, só poderia ser usado dentro. Porque o que é santo não pode se misturar com o que é profano. Era Deus gritando e dizendo para o sacerdote: santidade não é opção. Santidade é separação. Eu sei que vai doer, mas não tem problema. Deus não aceita você usar a boca no altar para cantar louvores e usar a mesma boca lá fora para cantar o que o mundo canta. Deus não aceita você pregar com autoridade aqui dentro e lá fora falar palavrões e palavras torpes. Deus não aceita você se vestir com recato aqui dentro e lá fora se vestir de forma sensual a ponto de escandalizar o evangelho da verdade. Deus não aceita você tocar com unção aqui dentro e lá fora tocar para o mundo ou para o Satanás. Me perdoe a expressão. Deus não aceita te dividir com o mundo. Ou você é dele, ou você é do diabo. Ou você é crente para entrar pela porta estreita, ou você vai entrar pela porta larga. E eu trouxe um recado de Deus para a igreja esta noite: o altar é santo, a palavra é santa, os anjos são santos, e até o Deus que vem arrebatar a igreja também se chama santo. Se tem alguém que pode encher essa casa de glória, levante uma das suas mãos e faça barulho, porque Ele merece.
é santo. O pregador me prova que ele é santo. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchia o templo. Serafins voavam sobre ele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam. Só que tem um cântico que não sai da boca deles. E qual é o cântico? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sinto Jesus nessa casa. Eu vou deixar você adorar por 10 segundos agora. 10 segundos para você entregar sua adoração àquele que é santo e merece toda a honra e toda a glória. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas naquele grande dia não vai ter o melhor cantor do culto, porque toda a igreja em um só coral iremos cantar dizendo: Santo, Santo, Santo. Não vai ter também o melhor pregador do culto, porque o melhor pregador do culto se chama Santo, Santo. Nós seremos servidos a uma mesa por aquele que se chama Santo. Será se você pode erguer uma das suas mãos e declarar que Ele é santo? Será se você pode ficar de pé agora? Tem uma glória de Deus que toma de conta dessa casa. Tem uma glória de Deus que toma de conta desse altar. Eu vou deixar você adorar à vontade. Isso, o grito da igreja que vai morar no céu. Meu Deus do céu, Jesus do céu. Ele é santo, igreja. É por isso que Ele tem muito zelo da tua casa. É por isso que Ele tem muito zelo do teu ministério. Porque Ele não aceita que você ande de qualquer forma aí, de qualquer... Você é uma igreja que vai morar naquele lugar santo. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus, que eu já encerro. Irmãos, tem uma graça de Jesus que toma de conta dessa casa. Imagine agora se Ele abrisse o céu para arrebatar a sua igreja. Seria tão diferente que você não seria pego no seu trabalho, você não seria pego na sua casa. Você estaria nesse culto gritando que Ele é santo. Oh, meu Deus do céu. Ah, Jesus.